Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Aleluia, Jesus. A pergunta que o Senhor dirigiu aos discípulos, primeiramente ele perguntou o que o povo dizia ser ele. O povo em geral, o povo que não estava com ele no grupo dos apóstolos, dos seus discípulos, que ele havia escolhido para ser as testemunhas oculares. A resposta eram diversas. Eles responderam que alguns diziam que o Senhor era João Batista, era o Elias, era Jeremias ou algum dos outros profetas que haviam morrido e ressuscitado. Era a concepção do povo, era a palavra deles, por não conhecer Jesus, por não ter a revelação exata. Então qualquer um servia. Ele podia ser qualquer um deles, que foram homens de Deus, que deixaram um testemunho vibrante do ministério da profecia, e eram e são servos de Deus inesquecível pelo ministério do Espírito Santo na vida deles. Mas o Senhor não era nenhum deles.
depois de ouvir aquelas respostas, ele pergunta para os discípulos. A comunhão era maravilhosa entre eles. Por certo que eles teriam alguma coisa para dizer, pois há algum tempo que caminhavam, conviviam junto com o Mestre. Aleluia. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Agora ele queria saber o conhecimento pessoal deles. O que é que eles tinham para testificar do Senhor Jesus Cristo? Não é uma boa pergunta, irmãos? Não é uma grande mensagem? Isto não nos envolve para um teste da nossa fé, do nosso conhecimento, do nosso Salvador, do nosso Deus? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Aguarda a resposta. Era uma pergunta que os tocou de uma tal maneira que é preciso cuidado para responder. Eles não estavam diante de um homem qualquer. Eles estavam diante do Senhor. Eles estavam diante de Deus, que usou a mesma expressão e a mesma palavra e usou para Moisés. Eu sou o que sou. Eu sou, te enviou a vós. Isto é de tremer diante de Cristo, diante da verdade. Para muitos era o Galileu, era o Nazareno, era o carpinteiro, era o filho de José, era o irmão dos pescadores, mas agora ele quer saber dos seus seguidores, daquele que ele chamou pela sua palavra e fez deles coluna da igreja de Deus, testemunhas do seu sacrifício, do seu sofrimento, dos seus ensinamentos. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Ah, se todo mundo compreendesse esta pergunta e pudesse responder com humildade, sinceridade e veracidade. Mas não se responde pelo intelecto, pela posição, pela religião, pela cultura social. A resposta correta, ela não veio da carne, do sangue, e até hoje não vem do homem. Não vem, não. Ela vem do próprio Senhor, que revela o que Ele é para quem Ele quiser. Isto é mistério divino.
Respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta expressão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, as autoridades religiosas não podiam ouvir, não podiam suportar. E até mesmo quando perguntaram para Jesus no julgamento, para lhes condenar à morte de cruz: Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus? Ele disse: Tu disseste, vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E o religioso e o chefe da religião disse: Não é necessário mais pergunta nem resposta, porque ele blasfemou, e trataram de lhe condenar à morte de cruz. Tu és o Cristo, tu és o único, habitação do Espírito Santo, gerado, ungido, tabernáculo do Espírito Santo. Tu és o único gerado pelo Espírito Santo, o Filho do Deus vivo. Porque os homens odiavam este assunto e odeiam até hoje? Porque Filho do Deus vivo é Deus manifestado em carne. Não é Deus gerando outro Deus ou outros deuses, mas é o próprio Deus manifestado na carne do seu Filho e revelando-se ao mundo e reconciliando o mundo consigo mesmo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mistério dos mistérios. Aleluia, Jesus. Deus, o Verbo encarnado. Emanuel, Deus conosco, profetizado por Isaías. O grande profeta, anunciado por Moisés. O Senhor nosso Deus levantará dentre vós um profeta semelhante a mim, e acontecerá que toda alma que não escutar, que não ouvir esse profeta, será exterminado da terra. Se não ouvir o Cristo, se não ouvir Jesus, se não acreditar, como diz aqui no versículo 15, que Ele é o grande eu sou, estamos com um grande problema, e pode ser um problema eterno. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram. Mas não era um apóstolo, um dos maiores, não era um discípulo escolhido, sim, um dos mais prontos, mas nem ele tinha entendimento para responder esta pergunta. A Bíblia diz não, mas Deus lhe deu entendimento. Quando o Senhor disse, afirma, bem-aventurado és Simão Barjona, tu és feliz, tu és bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que te revelaram,
mas meu Pai que está nos céus. O Espírito Santo revelou para Simão Barjonas. O Espírito Santo deu esse entendimento para ele. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual pedra? A revelação de Jesus Cristo. Qual pedra foi edificada a igreja? Na revelação de Jesus Cristo, na confissão de que Ele era e é o Senhor que se manifestou em carne. O Cristo, o ungido, aleluia, aquele que unge, e a igreja do Senhor, conforme Ele diz nas suas palavras, Mateus capítulo 16, o verso 18, sobre esta pedra, não carne e sangue, mas a revelação do Espírito Santo, que não é religião que revela, sabedoria do homem que revela, mas é o próprio Senhor que revela. Edificarei a minha igreja. Qual igreja nós pertencemos? De quem é a igreja que nós fazemos parte? De quem é a igreja que nós somos membros? Se não for a igreja edificada nesta revelação de Jesus Cristo sobre esta pedra, nós precisamos aceitar o convite de Jesus, precisamos aceitar a revelação que Ele nos dá. Edificarei a minha igreja, isto é, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não há adversários, não há inimigos, não há oposição para resistir à verdade. Não há inimigos, adversidade alguma para combater contra a igreja, porque a igreja, ela não se abala. A igreja está em Cristo e Cristo está na igreja. Aleluia! E a igreja foi estabelecida para suportar os revés, a adversidade, e ela permanece porque ela está edificada em Cristo, e Cristo é a verdade, e Cristo é Deus manifestado no meio do seu povo. Aleluia! Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Convido a igreja do ar para o momento de oração. Deus dos patriarcas,
Deus dos profetas, dos apóstolos, dos discípulos, nosso Deus e nosso Pai. Abra os nossos olhos para ver a Tua glória, para contemplar as maravilhas da Tua palavra. Dai-nos coragem para confessarmos o Teu nome, Senhor Jesus, para fazermos parte do Teu rebanho, com alegria na alma, no espírito, de saber que Jesus Cristo é o grande eu sou, e que a Tua igreja não está edificada nos homens, nos sábios, nos poderosos, mas a Tua igreja está edificada na revelação do Espírito Santo, de que Tu és o Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Fortalece a nossa fé, fortalece o nosso coração em Tuas promessas, que possamos levantar a cabeça e olhar para o alto, de onde virá o nosso Deus, Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Os profetas foram Teus servos, profetizaram a Tua palavra, mas só Tu és o Senhor, só Tu és o poderoso sobre os céus e a terra. Opera milagres, Senhor Jesus, de salvação, de cura divina, de libertação. A Tua igreja, Senhor, está necessitada de ser revestida pelo dom do Espírito Santo. E só o Senhor tem o Espírito Santo para encher a sua igreja. Abençoa o Teu povo que ora, os Teus filhos que com humildade e um coração sincero clama a Tuas bênçãos celestial, unicamente através do nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a todos, para a Tua honra e glória.